Começando o shiur, eu gostaria de aproveitar esse shiur que a gente tem semanal para tentar entender um pouco mais a fundo as nossas tfilot. A gente reza Baruch Hashem 3 vezes ao dia, Shacharit, Mincha e Arvit. A gente sabe que a Gemara fala que Avraham Avinu foi a pessoa que fundou a tefilá de Shacharit. Yitzhak Avinu foi ele que fez a tefilá, o inovador da tefilá de Mincha. Yaakov Avinu inovou a tefilá de Arvit, certo? Os nossos antepassados já nos criaram essas tefilot, Shacharit, Mincha e Arvit. E a gente está falando do Shmona Esrei, né? Do Shmona Esrei das tefilot, das 18 brachot que a gente reza, que acrescentaram uma, hoje a gente tem 19. Mas as nossas tefilot são mais complexas, a gente tem vários acréscimos. Shacharit, tem muita coisa que a gente faz antes, é uma tefilá comprida. Mincha um pouco mais curta, Arvit um pouquinho mais curta. Só que eu queria tentar entender um pouco mais, não só o Shmona Esrei, não só a tefilá em si, as 18 brachot que a gente tem tefilá Tamidá, mas sim a tefilá como um todo. Desde o início dela, das primeiras coisas que a gente faz de manhã, até o final dela. Então a gente está começando aqui um assunto novo no shiur, para tentar entender um pouco mais a fundo as nossas tefilot. Então a primeira coisa que a pessoa faz quando ele acorda no dia, a primeira coisa que ele faz quando ele abre os olhos, é o Modeh Ani. Vamos tentar estudar o Modeh Ani, tanto algumas halachot referentes ao Modeh Ani, também algumas coisas mais por detrás, da parte filosófica do Modeh Ani Lefanecha, que a gente fala todos os dias, todo mundo. Então é o seguinte, em primeiro lugar, esse Modeh Ani, aonde ele foi escrito, está escrito num livro chamado Seder Hayom, um dos Rishonim. Ele traz que a pessoa quando acorda é bom ele falar o Modeh Ani Lefanecha Melechai Vekayam. Não é uma obrigação, igual que é uma obrigação de falar Kriyat Shema todo dia, 2 vezes por dia, ler o Kriyat Shema, ou rezar 3 vezes ao dia. Mas é bom a pessoa falar, e hoje ficou sendo um costume que ele virou já como quase uma obrigação. Certo? Muitos dos nossos costumes, às vezes, eles acabam virando uma obrigação. Certo? Então virou um costume que ele é uma obrigação, entre aspas, que a gente fala todas as manhãs o Modeh Ani Lefanecha. Agora, o Modeh Ani, a pessoa pode falar ele mesmo se ele ainda não fez Netilat Yadayim. A pessoa, quando ele acorda, as mãos estão sujas, estão impuras, não tem problema. O Modeh Ani pode ser falado sem a Netilat Yadayim, porque não tem o nome de Hashem no Modeh Ani. Certo? No Modeh Ani não parece o nome de Hashem. A gente está falando para Hashem. Estamos agradecendo a Hashem, já vou traduzir. Mas o nome de Hashem não aparece em nenhum formato. Então a gente não precisa fazer uma purificação das mãos para falar o Modeh Ani. E a gente costuma falar o Modeh Ani enquanto a gente ainda está na cama. Ou seja, a pessoa está na cama, acabou de acordar, está deitadão ainda. Ele se levanta, senta e fala. A primeira coisa que ele faz no dia, depois de abrir os olhos, fala o Modeh Ani. Uma halakha interessante em relação ao Modeh Ani, antes de traduzir, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, mas está escrito na halakha, que a pessoa deve fazer uma pausa. O Modeh Ani, a gente já vai traduzir, mas o Modeh Ani é assim: Modeh Ani lefanecha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. A pessoa deve fazer uma pausa depois da palavra bechemla. Ele não pode falar bechemla rabba emunatecha, ele tem que falar bechemla Rabba Emunatecha. Tem um ponto, uma vírgula entre o Bechemla Rabba Emunatecha. Qual que é a tradução do Modeh Ani? A tradução é a seguinte: Modeh Ani Lefanecha, eu agradeço você Hashem, sem o nome de Hashem. Melechai Vekayam, que você é o rei que existe e sempre vai existir. Modeh Ani Lefanecha Melechai Vekayam, Shechezarta bi nishmati, que você devolveu a minha alma. Certo? Eu fui dormir ontem à noite com uma alma cansada, um corpo cansado, e acordei hoje de manhã com uma alma renovada, com forças novas. Eu estou te agradecendo, Hashem, que você devolveu a minha alma. Shechezarta bi nishmati bechemla, com a sua bechemla, traduzindo no português, a palavra bechemla com sua piedade. Bechemla, certo? Você me devolveu a sua alma com piedade, bechemla, Rabba Emunatecha. É grande a minha fé em você, Hashem. Certo? Então, por isso a gente deve fazer uma vírgula entre a palavra Bechemla e Rabba Emunatecha. Porque o Bechemla, ele está voltado para o passado. Modeh Ani lefanecha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati Bechemla. Eu agradeço você, Hashem, que você devolveu a minha alma com piedade. Rabba Emunatecha. A minha fé em você é grande. É que o Rabá está ligado com o Emunatecha, né?
Sim, Rabá Emunatecha, então Bechemla, Rabá Emunatecha. Bechemla Rabá. Bediuk, não é Bechemla Rabá. Que as pessoas às vezes Muita erram, piedade. Bechemla Rabá, não. Bechemla, que você devolveu a minha alma com piedade, Rabá Emunatecha. A minha fé em você é grande. Mas a imunateca, será que não é que a Kadosh Baruch Hu está acreditando na pessoa? Então, né? já vamos chegar lá, mas a explicação simples do Rabá Emunatecha é que Hadashim Labkarim Rabá Emunatecha, como está escrito no Pasuk, que a nossa fé em Hashem é grande. Certo? Essa é a explicação simples da frase moderna, baseada no Pasuk Hadashim Labkarim Rabá Emunatecha. Então, essas são mais ou menos as halachot que tem em volta do Modani, que é um costume que virou praticamente uma obrigação. A gente faz ele quando a gente acorda em nossa cama, não precisa de Netilat Yadayim. Essa é a tradução do Modani, e a gente tem que fazer uma paradinha, uma vírgula entre a palavra Bechemla Rabá Emunatecha, antes do Rabá Emunatecha. Agora, para entender um pouco mais da parte filosófica do Modani, então eu queria tentar explicar isso da seguinte maneira, baseado no que o Rav Kook falou em outros livros de Hassidut. É interessante que a palavra em hebraico modé, ela tem dois significados. Modé vem da palavra todá, certo? Todá rabá, que é agradecer, obrigado. E modé também é confessar, reconhecer, confessar. Ani modé. Quem foi a pessoa que derrubou o leite na casa? Ani modé, Zani. Eu confesso, fui eu. Reconheço, eu confesso, fui eu. Então a palavra modé, ela também é confessar, reconhecer o erro ou o acerto, e também é agradecer. Fala o Rav Kook que esses dois conceitos, eles andam juntos. Ou seja, não é por acaso que a palavra obrigado em hebraico, ela está ligada com a palavra reconhecer e confessar. Não, as duas coisas andam juntas. Por quê? Porque uma pessoa, para ele agradecer a outro, para ele agradecer a Hashem ou agradecer qualquer pessoa, ele tem que reconhecer, ele tem que confessar, reconhecer que realmente foi feito algo bom para mim. Quando eu reconheço que foi feito algo bom para mim, eu confesso, eu sei disso, eu animo de bezé, então eu vou falar o obrigado. Fala o Rav Kook, então, que quando a primeira coisa que ele faz quando ele acorda, ele agradece a Hashem, que Hashem deu a vida para ele, devolveu a vida para ele. Na verdade, em primeiro lugar, ele está reconhecendo que Hashem é a fonte da vida, que Hashem é quem tem a força para dar para mim vida ou não. A partir do momento que eu reconheço isso, eu falo obrigado para Hashem. Então o agradecimento ele vem depois do reconhecimento. Primeiro eu reconheço que Hashem é a fonte da vida, é a origem da vida, e baseado nesse reconhecimento, eu agradeço a Hashem que ele está me devolvendo a minha alma. E o Rav Kook continua, o Rav Kook fala o seguinte: o que significa o Rabá Emunatecha? Certo? Modani lefanecha, eu reconheço, eu agradeço a Hashem que me devolveu a vida. E a gente termina falando, Rabá Emunatecha, a minha fé em Hashem é grande. O que tem a ver a minha emuná com o meu agradecimento? Então o Rav Kook ele fala uma coisa muito interessante no livro dele, Olat Reiyah, que é o livro que ele explica as Tfilot. Ele fala uma coisa muito interessante e a gente tem que entender o que está por detrás disso aqui. O Rav Kook fala algo fantástico. Ele fala o seguinte: as pessoas no mundo estão acostumados que quando a gente vê alguma coisa, então a gente fala, olha, eu estou vendo isso, a partir do momento que eu vi o que aconteceu, então eu automaticamente acredito naquilo que aconteceu, eu sei do que aconteceu. Eu vejo uma metziut, eu vejo uma realidade, a partir do momento que eu vi a realidade acontecendo, eu acredito que essa realidade realmente aconteceu. Fala o Rav Kook, quando a gente fala o Rabá Emunatecha, a gente na verdade está vindo falar para Hashem o seguinte, a gente está vindo falar para nós mesmos e automaticamente para Hashem o seguinte, que a nossa emuná, a nossa fé, a nossa crença em Hashem, ela é que dá a vida para a realidade. Ou seja, não é que existe uma realidade e baseado na realidade, baseado no mundo, nos fatos reais, eu acredito. Não, o contrário que é o certo. Eu acredito, eu tenho emuná e baseado na minha emuná, eu crio a realidade. Eu dou força para a realidade acontecer. Agora, qual que é a lógica disso aqui? O mundo acontece, o mundo vive, o mundo gira. Tem pessoas que não acreditam em nada e ainda assim o mundo está girando e está rodando. Então como pode ser que a minha fé, ela que dá a vida para o mundo e não existe a vida e automaticamente eu acredito na vida porque eu estou vendo ela? Certo? Não é que... Vocês entenderam o que o Rav Kook falou? O Rav Kook falou justamente o contrário do que as pessoas acham. As pessoas acham que tem vida, a gente vê a vida, então a gente acredita na vida. Estou vendo a pessoa que está vivendo, está falando, eu acredito que ele está falando, eu estou vendo isso acontecer. Falou o Rav Kook, não.
A tua emuná, ela que dá a força para as coisas acontecerem. Qual que é a lógica disso aqui? Então, o Rav Kook, ele explica, e ele fala o seguinte. Na verdade, o mundo em si, ele pode ter dois estados. O mundo vivo, ele pode ter dois estados. Um estado que mesmo que ele está vivo e está girando e está rodando, mas ele está morto. E um outro estado é você dar a vida para ele. Porque é o seguinte, na verdade Hashem, ele está por detrás, assim explica o Rav Kook, ele está por detrás do mundo inteiro. Tudo que acontece no mundo, com as pessoas, com as coisas, Hashem está por detrás. Hashem que está levando o mundo, está carregando o mundo nas suas costas, certo? As coisas que a gente faz e as coisas que acontecem no mundo que são independentes de nós. Inclusive, a Gemara fala, tudo depende, Akol min hashamayim, chutz mirat shamayim, tudo depende de Hashem, tudo vem dos céus. A única coisa que Hashem não Hashem interfere é na sua irat shamayim. Se você vai ter irat shamayim, se você vai cumprir Torah ou mitzvot, se você não vai cumprir Torah ou mitzvot, Hashem te dá o livre-arbítrio de você decidir aquilo que você quer fazer. Porém, todas as outras coisas, Hashem que está levando as coisas a acontecerem, certo? Se o cara da Coreia do Norte decidiu fazer um teste nuclear em um lugar do mundo qualquer, e isso aqui já fez as bolsas do mundo inteiro caírem, então isso é por causa que Hashem decidiu que isso vai acontecer, certo? Lev melachim vesanim beyad Hashem, o Pasuk fala que o coração dos reis e dos ministros está na mão de Hashem. Então Hashem colocou essa ideia na cabeça daquele cara para ele fazer isso. Aonde isso vai chegar, aonde Hashem quer levar, isso a gente não sabe, a gente não entende. Tem tzadikim que talvez entendam, mas eu pelo menos, não entendo aonde o mundo vai chegar. Mas Hashem que leva as coisas a acontecerem. Hashem dá a força para o mundo e ele está por detrás de tudo aquilo que acontece. Automaticamente fala o Rav Kook o seguinte, emuná, o que significa emuná? Emuná significa viver de acordo com Hashem, viver de acordo com esse conceito. Uma pessoa que ele acredita em Hashem, uma pessoa que acredita nesse conceito, que Hashem está por detrás de tudo. Uma pessoa que fala, Modeani lefanecha melech hai vekayam shechezarta bi nishmati. Ou seja, ele reconhece que Hashem dá a vida para ele, e ele agradece a Hashem, baseado nesse reconhecimento que Hashem que dá a vida para ele, e não só para ele, dá a vida para o mundo inteiro, e todas as almas estão nas mãos de Hashem. Ele pode falar Abayemu na terra, ele traz a vida para o mundo. Por quê? Porque uma pessoa que não vive de acordo com esse conceito, então para ele o mundo é um mundo morto. Mesmo que as coisas vivem e crescem e tudo mais, mas o mundo para ele é um mundo morto. Porque a vida verdadeira é você entender que Hashem está por detrás de tudo. Trazer o nome de Hashem, trazer a santidade de Hashem para tudo o que acontece no mundo, para tudo o que acontece na nossa realidade. Então isso significa dar a vida. Quando o Rav Kook fala que a nossa emuná, ela que traz a vida à realidade e não o contrário, significa que uma pessoa que vive de acordo com esse conceito, automaticamente ele traz a vida para a realidade dele, ele traz a vida para o mundo dele. Porque ele realmente vê o mundo vivo. E como a Gemara fala, que tzadikim, os tzadikim mesmo depois de mortos são chamados de vivos, tzadikim bemitatam kruim chaim, e os reshaim, mesmo quando estão vivos, são chamados de mortos, bechayem kruim metim. Mesmo na vida deles são chamados de mortos, porque a vida do Rasha, o Rasha que não acredita em Hashem, o Rasha que acha que o mundo, Olam Keminago Noeg, é tudo acontecimento, tudo casos que aconteceram e não tem uma coisa por detrás, então para ele o mundo é um mundo morto. Aconteceu isso porque aconteceu, mas o que aconteceu hoje não tem nada a ver com o que vai acontecer amanhã. O mundo para ele é um mundo morto, sem sentido. A pessoa que acredita em Hashem, que ele fala o Modeani, Rabayemu na terra, ele vive de acordo com esse conhecimento, então ele traz vida, uma vida espiritual para o mundo físico. Na verdade, pessoal, se a gente for falar um pouco mais de Emuná, dentro dos Rishonim, certo? Dos Rishonim, dos rabinos Rishonim da época do Rambam, vários e vários rabinos escreveram sobre Emuná em Hashem, sobre acreditar em Hashem. O Rambam escreveu, por exemplo, um livro chamado Moreh Nevuchim. O livro Moreh Nevuchim, que é, não sei como se traduz no português, Guia dos Perplexos, certo? É um livro que o Rambam explica a existência de Hashem de uma maneira bem filosófica e difícil de entender. Existe outro livro chamado Chovat HaLevavot, que lá tem Shara Yichud VaEmuná, que ele também traz provas e provas sobre a existência de Hashem. São dois livros importantes. Mas fala o Gaon Mivilna
que é a base da emuná do povo de Israel. Ou seja, o livro mais básico da fé do povo de Israel, da crença em Hashem do povo de Israel, não é nem o Rambam, não é nem o Sefer Chovat HaLevavot Shalei Huda Emuná, e Derech Hagav, entre parênteses, o Gaon Mivilna fala para evitar de pensar de acordo com o que está escrito nesses livros, que tudo que está escrito lá é verdade, só que são contas filosóficas difíceis de entender, que as pessoas às vezes podem se perder no meio dessas contas. Fala o Gaon Mivilna, qual que é o livro base da emuná do judeu? Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari. Acho que até tem traduzido para o português. O que é Sefer HaKuzari? Sefer HaKuzari é a história que Rabi Yehuda Levi escreveu. Rabi Yehuda Levi, um dos famosos Rishonim, dos grandes Rishonim. É a história do Melech Kozar, do rei daquele povo Kozar, que quis, ele sempre sonhava, que tinha um sonho que aparecia para ele várias vezes, e no sonho ele via que Kavanatcha Retzuyah U'Masecha Einam Retzuim. A sua intenção é boa, só que os seus atos não são bons. Esse sonho voltava para ele várias vezes, uma voz falando para ele, a sua intenção é boa, mas os seus atos não são bons. E ele foi começar a procurar a verdade. Ele foi procurar a verdade através de um filósofo, não gostou. Foi para o cristianismo, não gostou. Foi para o mundo islã, não gostou, até que ele chegou no Haver, chegou no Rabino, e ele e o povo dele inteiro se converteram para o judaísmo. Essa é a história do Melech Kozar. E, na verdade, a história do Melech Kozar é a conversa entre o rei e o Haver, o Rabino, explicando para o rei a base da fé judaica. Fala o Gaon Mivilna, esse livro é o livro básico da emuná do povo de Israel. Só que olha isso aqui interessante. Esse livro não tem hakirot, não tem coisas filosóficas complicadas sobre a existência de Hashem. É um livro simples, que fala sobre... Simples, mas é cheio de conteúdo, que fala sobre a existência do povo de Israel, a existência de Hashem e a base da emuná do povo judeu. Só que o começo desse livro é fantástico. Pergunta ao Haver, o Melech pergunta para o Haver, para o Rabino, me fala uma coisa, qual que é a base da fé judaica, da religião judaica? Explicou para ele o Haver, o Rabino, explicou para ele o seguinte: a base da nossa fé, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ele trouxe o primeiro mandamento, que eu sou Hashem teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. O rei, quando escutou isso, o primeiro mandamento, ficou super nervoso. Falou para ele: o quê? Você está falando que você acredita no Deus que te tirou do Egito? Você deveria falar que você acredita no Deus que criou o céu e a terra. Como você vai me falar que você acredita no Deus que te tirou do Egito? Ele fez uma coisa muito antes de tirar você do Egito, e muito mais importante, muito mais show. Ele criou esse mundo, que é uma coisa muito mais complicada, mais complexa. E você me fala que Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Qual que é a lógica disso aqui? Então, na verdade, explica o Haver para o Melech, ele fala o seguinte: emuná não é somente acreditar em Hashem, que Hashem criou o mundo. Todo Shabbat, Zecher Lemaaseh Bereshit, Shabbat a gente bemet lembra que Hashem criou o mundo, para isso foi dado o Shabbat, um dos motivos que o Shabbat foi dado para a gente. Mas a base da emuná é a vivência, a convivência com Hashem, viver junto com Hashem. Qual foi o primeiro contato do povo de Israel como um povo que ele teve com Hashem? A saída do Egito, que foi lá Hashem, e Hashem tirou, através de Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, tirou o povo de Israel do Egito, e teve um contato direto entre Hashem e o povo de Israel. Ou seja, emuná não é somente acreditar em Hashem, que Hashem criou o mundo. Isso aqui é super importante, certo? No Shabbat a gente faz isso. Mas a base da emuná é você vivenciar com Hashem, você viver com Hashem. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. É o contato de Hashem com o povo de Israel. Essa é a base da emuná. E isso significa, como o Rav Kook fala, Rabba Emunatecha. A gente no Modeh, que é a primeira coisa que a gente faz no dia, a gente traz vida ao mundo. Não porque o mundo não vai viver sem nós, mas sim porque o mundo, através desse reconhecimento, através desse agradecimento que a gente agradece a Hashem, e a gente reconhece que Hashem é Ele que dá a vida para o mundo, através disso aqui, a nossa emuná é aumentada e a gente realmente traz a vida verdadeira, a vida espiritual, para o mundo material. E eu vi uma coisa no livro do Lubavitch Rebbe, do Rebbe de Lubavitch,
O Rebbe de Lubavitch escreveu um livro, na verdade, uma sikha que ele falou sobre o Modéani, certo? Ele explicou esse trecho Modéani. Ele, na verdade, é um mamar inteiro que ele explica o que a Hassidut veio fazer no mundo. E ele explica um conceito, ele fala que eu vou explicar um conceito que existe na Halakha de acordo com a Hassidut. Ele explica o Modéani de acordo com o Pshat, de acordo com o Rebbe, de acordo com todos os níveis da Torá, inclusive com o nível da Hassidut. E ele fala nesse livro, um dos pontos, é um livro fantástico, certo? Que vale a pena uma vez ler ele, estudar ele. Mas ele fala o seguinte, que existe uma frase que costumavam falar em Chabad, que justamente a vírgula que a gente falou, Bechemla Rabba Emunatecha, certo? O Modéani está cheio de palavras, só que tem uma vírgula, uma parada também. Modéani lefanecha melechai vekayam, shechezarta binishmati Bechemla Rabba Emunatecha. Por que tem essa parada? Então explica o Rebbe, que ele traz em nome dos Rebbes anteriores de Chabad, ele fala assim, que essa parada é a parada que o Yudi tem que pegar ela e levar ela para o dia inteiro. Quando ele fez a vírgula, mas quando ele vai terminar de falar o Modéani, ele vai terminar de falar no fim, na hora que ele for dormir. Por quê? Porque você fala o Modéani, você agradece a Hashem e você faz uma paradinha no meio. Você agradece a Hashem que Hashem te deu a vida, te trouxe a vida de volta, só que você vai terminar de agradecer, ou seja, você vai continuar depois da vírgula na hora que você for dormir, porque aí o seu dia inteiro vai ser como se fosse um agradecimento a Hashem, e você vai entender, você vai interligar todas as partes do seu dia, tudo aquilo que você faz, você trabalhou, você comeu, você dormiu, você fez várias e várias coisas, passeou, mas tudo você interliga com Hashem. Na Halakha não é assim, na Halakha a gente tem que falar o Rabba Emunatecha logo depois da vírgula. Mas ele explicou essa vírgula de um jeito mais filosófico. Ele falou, não, você faz a vírgula e o final, no fim do dia você vai falar, porque aí você consegue interligar todo o seu dia, tudo aquilo que você faz com a existência de Hashem, que Hashem é o que está te dando a força para fazer essas coisas. Então isso aqui é em relação ao Modéani, é em relação às halachot do Modéani, em relação à parte filosófica que está por detrás do Modéani. Quer dizer, o Modéani você faz ainda antes de levantar, né? Antes de levantar, sim. Aí tem até cientificamente, está comprovado que se a pessoa levanta direto, sim, ela pode ter na Halakha já traz que a pessoa não deve se levantar direto. Leva no mínimo 14 segundos, que é o tempo assim que é para a pessoa se acostumar, senão ele pode ter tontura. A Halakha fala para a pessoa não levantar direto, esperar um pouquinho na cama e só depois levantar. Bom, pessoal, continuando para a segunda parte, depois do Modéani, a gente vai fazer Netilat Yadayim, certo? Então vamos estudar algumas halachot referentes a Netilat Yadayim da manhã e também tentar entender uma coisa que está mais por detrás do Netilat Yadayim. Então, em primeiro lugar, na halakha tem 3 motivos, já nos Rishonim eles trazem 3 motivos para fazer o Netilat Yadayim de manhã. Motivo número 1 é por causa que quando a gente dorme, então as nossas mãos elas estão livres, e elas acabam tocando em lugares impuros, certo? Acabam se sujando. E a gente não pode agora se levantar, a gente tem que rezar Shacharit. Eu não posso rezar o Shacharit, trabalhar para Hashem, com as mãos sujas e impuras. Então preciso lavar as minhas mãos. Lavando as mãos, eu limpo elas. Elas estão limpas, eu posso rezar, eu posso trabalhar para Hashem. Então o primeiro motivo é um motivo ligado à sujeira, ligado à impureza e sujeira, limpar as mãos. Motivo número 2, pessoal, também está escrito nos Rishonim, que o homem quando ele acorda, ele está indo trabalhar para Hashem, e a gente é como se fosse o Kohen Gadol. O Kohen Gadol, ou os Kohanim, quando eles iam trabalhar para Hashem no Beit HaMikdash, antes de entrarem no Beit HaMikdash para trabalhar para Hashem, o que eles faziam? Santificavam as suas mãos e os seus pés também. Santificavam, mas principalmente santificavam as mãos. Então nós agora estamos entrando num novo dia. Um dia que a gente tem que trabalhar para Hashem, cumprir mitzvot, estudar a Torá, fazer tefilá e tudo mais. Então igual o Kohen, que ele lavava suas mãos antes do trabalho a Hashem, assim a gente também lava as nossas mãos para demonstrar, olha, a gente está começando um novo dia de trabalho para Hashem. Estamos como o Kohen que tá lavando as suas mãos, a gente também está lavando as nossas mãos para começar. E o terceiro e último motivo que tem sobre o assunto de Netilat Yadayim é a impureza das mãos. Ou seja, não a impureza das mãos de sujeira, que as mãos tocaram em lugares impuros e sujos, mas sim, é um conceito mais cabalístico que os poskim já trazem, que quando a pessoa dorme,
Então dormir é como se fosse um pouco de morte, certo? Lo aleinu, certo? Mas é uns 60 avos mais ou menos da morte. Um pouco da nossa alma sobe. E nessa hora tem uma impureza que entra no corpo. Igual que quando uma pessoa falece lo aleinu, a pessoa fica impura, certo? Quando tem falta de vida, existe impureza. E quem toca no morto, ele está impuro. Quem toca numa pessoa que tocou no morto também fica impura. Certo? Assim também, quando a pessoa dorme, existe uma impureza pelo fato que existe aqui um pouquinho de... Lo aleinu é mitá, mavet. E tem uma falta de vida quando a pessoa está dormindo, que ele na verdade está parado. Então existe uma tumá que fica no corpo inteiro da pessoa. Quando a pessoa acorda, a tumá vai embora. A tumá sai do corpo dele, a pessoa Baruch Hashem acordou, reviveu, a tumá sai do corpo dele, porém ela fica nos dedos. Essa tumá fica nos dedos. Um conceito cabalístico, para tirar essa tumá, eu preciso pegar o utensílio da Netilat Yadayim e fazer a Netilat Yadayim. Através disso eu tiro a tumá. Então prestem atenção, de acordo com o primeiro motivo, basta lavar as mãos. Se o motivo é sujeira e você não pode rezar para Hashem com as mãos sujas, então basta lavar as mãos. Mas de acordo com os outros dois motivos, eu já preciso fazer a Netilat Yadayim certo, porque o Cohen fazia a Netilat Yadayim no Beit HaMikdash. Para tirar a impureza é somente através da Netilat Yadayim intercaladamente, como a gente vai estudar. Então, através desses outros dois motivos, que é o que a gente faz, a gente precisa fazer uma Netilat Yadayim mais detalhada. Então vamos ver aqui algumas halachot referentes a Netilat Yadayim. Em primeiro lugar, a Gemara fala que é proibido uma pessoa andar 4 amot sem fazer Netilat Yadayim. Então existe um costume, que na verdade não é um costume, é uma halachá, só que a gente vai ver hoje em dia porque não é todo mundo que faz assim. É uma halachá que a pessoa coloca a canequinha e a bacia do lado da cama. Certo? Quem estudou na Yeshiva de Petrópolis deve saber. E não só na Yeshiva de Petrópolis, em outros lugares também. Costume hassídico até hoje, Chabad faz assim. Eu não sou Chabad, mas Chabad eu sei que faz assim. Os Hassidim fazem assim. E várias e várias pessoas têm esse costume de ter uma caneca com a Netilat Yadayim embaixo da cama, cobrem a água, de manhã vai lá, fazem a Netilat Yadayim. Porque no Zohar está escrito, no Sefer HaZohar, que uma pessoa que anda 4 amot sem Netilat Yadayim, muito, muito grave. Não quero nem falar qual é o castigo. Quanto que é um mas amot? Um amá mais ou menos é... 2 amot é 1 metro mais ou menos. 4 amot seriam 2 metros. Uma pessoa que anda 2 metros sem Netilat Yadayim, o Zohar fala que é um castigo muito grave contra essa pessoa. E por isso, se faz, coloca a canequinha com a bacia do lado da cama para fazer Netilat Yadayim imediatamente quando a pessoa acordou. Porém, não é todo mundo que faz assim. Então, o Mishnah Berurah já traz que tem uma shitá do Rabi Shimon ben Elazar, da Gemara, que uma casa, quando ela é fechada de todos os lados, cercada de todos os lados, uma casa é considerada que ela tem 4 amot. Mesmo que uma casa pode ter 400 metros quadrados, ou 200 metros quadrados, ou 100 metros quadrados, não importa quantos metros ela tem, ela inteira, se ela está cercada, fechada, é como se fosse que ela tem 4 amot. Então, se a pessoa que levantou da sua cama e foi até o banheiro, de acordo com essa opinião de Rabi Shimon ben Elazar, na verdade, ele não andou mais do que 4 amot, porque mesmo que ele andou talvez 20 passos, ele está dentro dos 4 amot, que a gente considera uma casa inteira 4 amot. Então, baseado nesse Rabi Shimon ben Elazar, a gente fala que dá para facilitar e não colocar a canequinha embaixo da cama, fazer a Netilat Yadayim, Kamuvan, a primeira coisa que a pessoa vai fazer a Netilat Yadayim, ele vai fazer lá no banheiro. Porém, não é, mesmo de acordo com o Mishnah Berurah, isso aqui é um bediavad, é um segundo plano, entendeu? O lechatchila é colocar a canequinha embaixo da cama, que é a melhor coisa. No banheiro não pode fazer brachá, né? Brachá não, mas a Netilat Yadayim até poderia fazer. Mas da cama, da onde você dorme da cama, o final da cama até o banheiro, começa a contar do final da cama. Do final da cama, Então, a partir do primeiro passo que você dá até o banheiro. Ah, o primeiro passo que você dá, não Sim. da cama. Ah, entendi. Agora prestem atenção. Tem uma coisa muito interessante nessa halachá, que os poskim, o Rav Nebenzahl, por exemplo, traz isso no livro dele. O Rav Nebenzahl tem um livro. O Rav Nebenzahl é um grande rabino que vive até hoje em Jerusalém. Ele estuda lá na Yeshiva, tem uma Yeshiva Takotel, ele fica lá, ou na Netiv Ariel, um rabino muito, muito grande. Ele andava com tefilim no dia inteiro, hoje ele já está um pouco mais velho, não fica de tefilim no dia inteiro, mas ele ficava de tefilim no dia inteiro. Aluno do Rav Shlomo Zalman Auerbach, famoso Rav Shlomo Zalman Auerbach. O Rav Nebenzahl traz no livro dele, Beitzhak Kareh, ele traz o seguinte, que existe uma Kabbalah do Gaon Mivilna, o Rav Shlomo Zalman Auerbach também falava isso, uma Kabbalah, uma mensagem que a gente recebeu desde o Gaon de Vilna, que existia um ger chamado
Avraham Potovsky, quando esse ger, esse convertido faleceu, falou Gaon Mivilna que a impureza, o Ruach Ra'ah, a impureza ruim, o espírito ruim que fica nos dedos da pessoa quando ele acorda, ficou muito, muito mais enfraquecido. E baseado nisso, os poskim falam que hoje em dia, se uma pessoa se levanta para fazer a Netilat Yadayim no banheiro, certo? Ou em qualquer lugar que for, se ele está dentro da casa dele, é mais fácil facilitar. Porque uma Kabbalah do Gaon de Vilna, que depois que faleceu o Ger Potovsky, Rabbi Avraham Potovsky, o Ruach Ra'ah foi muito enfraquecido, então já não tem mais o castigo que o Zohar fala que tem. Mas por que ele era um grande tzadik? Ele mete al Kiddush Hashem, faleceu por Kiddush Hashem. Assim fala o Gaon de Vilna, certo? São histórias que... Uma Kabbalah do Gaon de Vilna, o Gaon de Vilna não era Hassid, Tem histórias assim interessantes, por exemplo, o Baal Shem Tov, Misnager, mas o Baal Shem Tov ele fala, por exemplo, o Baal Shem Tov ele contam sobre o Baal Shem Tov que o Baal Shem Tov ele estava fazendo Netilat Yadayim e ele falou o Or HaChaim faleceu. Na hora que ele fez Netilat Yadayim ele falou o Or HaChaim faleceu. Por quê? Porque existia um segredo espiritual por detrás de Netilat Yadayim que só o Or HaChaim sabia. Só uma pessoa no mundo pode saber que era o Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Atar. Ele falou, agora esse segredo foi falado para mim, então significa várias discussões sobre essa história. Uma história que eu acredito nela, mas uma história hassídica. Aqui é uma Kabbalah do Gaon Mivilna, não é Hassid. O Rav Nebenzahl ele traz esse conceito na Halachá, que depois do falecimento do Ger, Rabbi Avraham Potovsky, se enfraqueceu o Ruach Ra'ah. Por isso não tem mais a gravidade que o Zohar fala, que uma pessoa que não faz Netilat Yadayim na cama, o castigo dele é um castigo grave. Hoje em dia dá para facilitar mais e fazer Netilat Yadayim no banheiro. Porém, eu quero falar que isso tem que ser a primeira coisa que a pessoa faz. A primeira coisa que a pessoa faz, mesmo que ele vai fazer no banheiro ou no Hederambat, na cozinha, onde for, a primeira coisa que ele faz no dia tem que ser, depois do Modéani Kamuvan, que ele falou na cama, é ir fazer Netilat Yadayim.